Paz do Senhor, irmãos, sejam bem-vindos todos. Você está aqui conosco na Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã. É uma satisfação imensa estarmos aqui todos juntos, reunidos em torno da Palavra de Deus, buscarmos mais o Senhor. E hoje estamos estudando a lição número 4, que nos traz o seguinte tema: a Igreja e o Reino de Deus. A Igreja e o Reino de Deus. Vai ser um assunto muito interessante e vai nos edificar bastante, como tem me edificado a minha pessoa quando eu parei para estudar a lição inicialmente. Muito bem. O texto aqui que eu vou inicialmente para a nossa reflexão, que está em Marcos capítulo 1, versículo 15, o texto diz o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, temos aqui um texto já no Novo Testamento dizendo que o reino de Deus está próximo, e nós vamos ver mais, que além de ele estar próximo, ele está entre nós, está dentro de nós. E nós vamos ver isso ao longo dessa lição. Muito bem. Inicialmente, a Bíblia nos apresenta a Deus como um rei, como o rei do universo. Nós vamos aqui, vou ler com os irmãos, o livro de Salmos 47, versículo 6. O texto nos diz o seguinte: cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei. Cantai louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. No versículo 8, Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Esse é a primeira apresentação do Senhor como sendo rei do universo. Ele é o rei, ele reina sobre todas as nações. Debaixo das suas mãos está o controle de todas as coisas. E nós temos vivido isso. E ele ainda domina sobre as nações. Nós vamos continuar ainda em Salmos 22, no versículo 28. O texto vai nos dizer o seguinte: porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Então nós temos aqui uma situação que como rei, ele recebe a adoração, como rei dos reis. E também fala sobre aqueles que não têm controle sobre a sua vida. E não temos mesmo, irmãos? Não temos controle sobre as nossas vidas. Debaixo da mão dele que está o controle de toda a nossa existência. Não sabemos o dia e nem a hora que Deus vai nos chamar aqui. Mas seja de que forma for, ele vai estar no controle de tudo. Dentro do seu amor e misericórdia, ele tem nos guardado e tem nos suprido. E ele tem sido rei nas nossas vidas e tem governado as nossas vidas. Muito bem. Um subtópico 1, que dentro da natureza do reino de Deus, aqui nós vamos tratar o reino de Deus como sendo universal. É interessante tratarmos a questão da universalidade do reino de Deus, porque ele não está limitado, o seu reino ele não está limitado a regiões, ou mesmo a nações, ou a continentes, mas ele é mundial, ele é universal. E um detalhe que vale a pena a gente acrescentar é que não somente sobre a terra, mas também sobre todo o mundo espiritual, principados, potestades, ele governa, ele é o rei sobre todas as coisas. E isso é gratificante para nós, porque nós temos servido um Deus que tem feito a diferença nas nossas vidas. Ele é imensurável, e ao mesmo tempo que ele é imensurável, ele se preocupa com os mínimos detalhes, que são a proteção, o suprimento e o governo até sobre as nossas vidas. Por isso que ele tem nos instruído sempre. Então, o Senhor ele é rei sobre todas as nações,
dessa terra, desse mundo, mas também de todo o mundo espiritual. É Ele que governa, é Ele que está à frente de tudo. E quando nós temos a ciência disso, isso nos tranquiliza. Porque mesmo que se estivermos passando em situações adversas, que o próprio Jesus disse que nós teríamos aflições aqui nesse mundo, nós sabemos que nós temos servido um rei que é presente nas nossas vidas, que mesmo ele sendo rei, sendo soberano, estando sobre todas as coisas num nível elevadíssimo, que a nossa mente não tem condições de medir, ele está presente conosco, que é uma promessa dele, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso nos tranquiliza, essa é uma bênção muito grande, uma bênção gigante para as nossas vidas, isso. A soberania sobre as tropas celestiais, já falei, sobre os reinos, as nações, a questão celestial, enfim. Nada e ninguém está fora do seu domínio. Nada e ninguém está fora do seu domínio. Eu vou ler um texto que vai enriquecer isso. Daniel capítulo 2, no versículo 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Sobre o seu governo, ele estabelece reis e remove reis. Então, nós estamos vendo que todos os governos, de todas as nações, estão ali porque o Senhor permitiu. E se até o determinado tempo que ele achar que deve remover, ele remove. E quando ele quiser estabelecer, ele também estabelece. Não temos muito a dimensão disso, porque as coisas acontecem e a gente acha que é tudo no automático, mas não é automático, tudo está sob o controle do Senhor. Então, louvamos a Deus porque Ele realmente está no controle e Ele é o nosso guarda, aquele que nos protege, aquele que nos sustenta, aquele que nos orienta, enfim. Quando nós temos ciência disso tudo, nós ficamos tranquilos. Por isso que nós não somos orientados, irmãos, pelas circunstâncias. Nós somos orientados e estamos fundamentados na fé em Jesus. Porque se o vento estiver soprando a favor ou estiver soprando contra, Ele estará conosco sempre. Sempre vai estar conosco. Vou até ainda além. Quando você tem a real ciência de quem é por você, irmão, não importa quem está contra você, irmão. Ele é por você. Continuando aqui, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Irmãos, aqui parece ser um tema, uma situação que aparentemente parece que gera polêmica, mas é bem simples. Muitos acham e muitos pensam que o Deus perdeu o controle, perdeu o pé da situação, vamos dizer assim. Meus antepassados falavam o pé, perdi o pé da situação, né? Diante de tanta coisa que nós temos visto, guerras, pestilências, fome, tantas coisas que têm acontecido no mundo. Muitos acham que Deus perdeu o controle da situação. Mas não. Além de ser cumprimento da palavra de Deus, todos esses acontecimentos que têm se desenrolado, né, na história humana, não só contemporânea, porque atualmente nós vivemos num estado de guerra, que vem várias guerras acontecendo ao mesmo tempo. Então dá a impressão que está tudo fora de controle. Mas Deus não deixou de exercer o seu domínio, não deixou de ser Deus, não deixou de ser o soberano sobre tudo isso. E por que eu digo isso, irmãos? Uma palavra que vai nortear a gente, para a gente ter esse entendimento, é uma palavra chamada permissão. Tem coisas que acontecem que têm a
permissão de Deus. E coisas que não têm a permissão de Deus, que obviamente não vão acontecer. Nós podemos usar como um exemplo até bem conhecido das pessoas, não só da igreja, mas das pessoas, né? O caso de Jó, que perdeu tudo, né? Que o diabo foi lá e fez o estrago, colocou doença, o Jó perdeu os filhos, morreram, foi um caos. Mas só que para acontecer tudo isso na vida de Jó, o inimigo ele teve que pedir permissão a Deus para fazer isso. Teve permissão para fazer o que ele fez. E Deus permitiu que isso fosse feito. Tanto é que os irmãos conhecem, a maioria conhece a passagem, e Jó, até a própria esposa, falou que ele deveria amaldiçoar o dia do nascimento dele, e ele se recusou a fazer isso. E no auge do seu sofrimento, no auge da sua dor, ele tomou a palavra e louvou ao Senhor e trouxe louvores, colocou louvores e louvou ao Senhor. Agradeceu ao Senhor, coisa que seria um absurdo para qualquer ser humano fazer numa situação daquela. Mas o que aconteceu teve permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Por exemplo, também, tanto que as coisas estão totalmente debaixo do controle da sua mão, é até o próprio posicionamento do globo terrestre, irmão. Se a Terra aproximasse um pouquinho do Sol, nós estaríamos fritos. E aí não é força de expressão não, a gente estaria frito mesmo, que ia subir tanta temperatura que nós ia fritar mesmo, irmão. Ou o contrário, se afastar do Sol, a Terra afastasse do Sol, nós morreríamos congelados. Então, para quem acha que Deus não está no controle da situação, mesmo que ela esteja adversa, ele está sim. O que muitas vezes nós não sabemos é o seu propósito. E que muitas vezes nós vamos saber disso depois. Muitas vezes também essa natureza de situação é feita para quê? Para que o Senhor venha forjar o nosso caráter. Se Ele quer forjar o nosso caráter, Ele vai usar esse tipo também, até esse tipo de situação, irmão. O reino de Deus, no Antigo Testamento, ele era, digamos, baseado na nação de Israel. O texto aqui, até a própria revista aqui, o comentarista, ele nos traz o seguinte, que no Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático, que era os grandes feitos, o ensinamento que Deus trazia para o povo, todas as grandes realizações que Deus fez com a participação de grandes homens ao longo da história passada do Antigo Testamento, partiram da nação de Israel. Quando Israel estava organizado entre o regime tribal, Deus reinava sobre ele de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre o antigo povo. Dessa forma, Deus escolheu Israel, pois tinha o propósito de abençoar essa nação e por meio dela todos os povos. Tanto que partindo dali, vários povos, várias nações eram abençoadas com a vida e os acontecimentos que desenrolavam na nação de Israel. E onde se concretizou isso? Se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, quando ele estabeleceu a igreja, né? Já no início do Novo Testamento. Então foi um divisor de águas. Jesus ali já estava começando a dar uma outra direção e ali trazendo a sua palavra, trazendo os seus ensinamentos, trazendo o seu modo de viver e trazendo para o ser humano, para que o ser humano vivesse em novidade de vida. Então, vamos ver dois textos aqui rapidamente, que são interessantes, que vão endossar
Abra comigo, irmão, você que está acompanhando, se tiver com a Bíblia, senão você ouça com atenção. Efésios capítulo 2, versículo... partindo do versículo 13, o texto diz o seguinte: mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar a si mesmo dos dois um único homem fazendo a paz. Então, temos aqui uma evidência, na verdade, que não é que Deus tenha negligenciado ou desprezado, seria melhor termo melhor aplicado, tudo o que aconteceu antes, mas muito pelo contrário, ele veio para aperfeiçoar e estabelecer um novo tempo, o seu reino para a vida do ser humano. Muito bem, a igreja e as dimensões do reino de Deus, com o próximo tópico. Aqui nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus, né? Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando endemoniado, cego e mudo. Esse texto está em Mateus capítulo 12. E foi um acontecimento muito emblemático, diria até dramático, porque até quando estamos fazendo a coisa certa, irmão, nós vamos ter que estar sempre preparados para questionamento. Jesus, ele curou e libertou o cego. Em vez dos fariseus ali que estavam em volta, você, poxa, graças a Deus, né? Oh, tá bom, menos um sofrendo aqui. Não, pelo contrário. Estava tentando provocar, eles tomaram de tanto ciúme, tanta ira, que quiseram atribuir isso a um trabalho do maligno. Olha só o perigo disso, hein? Cuidado com isso também, viu, irmão? Cuidado. Mas a resposta de Jesus foi a reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, porque eles tinham falado que era pelo demônio, olha o perigo. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. E Deus, Jesus, através também dos seus grandes milagres, da sua operação, de tudo que ele fez, ele está dizendo que era chegado a vós o reino de Deus. Ora, em outras palavras, com o advento, a chegada de Jesus, o reino de Deus estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino ele é subjetivo, mas ele é concreto e é real, voltado para a prática, voltado para o nosso cotidiano, voltado a forjar o nosso caráter, voltado também, sim, aquilo que Deus tem feito pelas nossas vidas, que é nos abençoar, nos guardar, nos sustentar, nos encher de fé. E isso é algo que volta a bater, digamos assim, em relevância nisso. Nós temos tranquilidade no Senhor, não porque a nossa situação está tranquila, porque está tudo voando, nós estamos voando em céu de brigadeiro. Irmão, esquece tudo isso. Esquece tudo isso, porque Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está falando em aflição, mas está falando em vitória. Enquanto nós estivermos aqui, enquanto o nosso ministério estiver exercido aqui, nós vamos estar sujeitos a uma série de coisas. E nem sempre as coisas vão estar, como disse há pouco, tudo como tivesse em céu de brigadeiro, irmão. Nós não podemos contar com isso. E você que está participando conosco, esteja consciente disso. Você abraçou a fé, não significa que você abraçou a fé, que a partir de então você abraçou a fé, vai dar tudo certo, você não vai passar por problema nenhum, ou não vai ficar doente, ou não vai ficar desempregado, ou não vai ter uma série de problemas que são inerentes na nossa vida aqui, não só como brasileiros, mas também como cidadão de qualquer nação desse planeta. Então nós estamos sujeitos sim a aflições.
Mas a nossa paz, isso é fundamental, irmão. De tudo que for dito aqui, você ficar com isso impregnado dentro do teu coração, eu dou a minha missão não vou dizer por encerrada, mas com êxito nessa missão em trazer essa lição. Nós não estamos fundamentados naquilo, nas circunstâncias. Nós estamos fundamentados naquele que está conosco, que é bem diferente do que as circunstâncias estarem trabalhando, digamos assim, a nosso favor. A nossa paz não está na circunstância. E isso, volto a repetir, quando você tem a ciência, quando você tem a plena convicção de quem está com você, irmão, quem é por você e quem está por você, não importa mais, irmão. Irmão, não importa quem está contra você, irmão. Fique em paz. Pode estar acontecendo o que for. Ele é com você. Ele vai estar sempre com você. A paz de Cristo vai ser o árbitro dos nossos corações. Por isso que muita gente é tomado por louco. Pô, mas como pode? Está acontecendo tudo isso e você está sorrindo. Vai sorrir mesmo, porque é o estado de espírito, é Deus habitando dentro de você. É uma exortação à confiança em Deus também. Nós tratarmos sobre essa situação, irmãos. Onde está o reino de Deus? É uma pergunta que foi colocada aqui no contexto aqui da revista. É interessante, a pergunta é interessante. Porque o reino de Deus, ele não está limitado à geografia. Não está limitado a uma região, a uma nação, ou a um grupo de nações, ou a um continente. Não. Ou até o globo terrestre todo, não também. O reino de Deus, ele é tanto horizontal, abrangendo todo o globo terrestre, como vertical. E mais ainda. O reino de Deus está onde a presença de Jesus se faz presente. Aí é que está o reino de Deus. Quando pessoas são curadas, são libertadas do poder do diabo. Quando as pessoas se entregam a Cristo, quando abrem a porta do coração para que Deus entre e venha realmente o Senhor a fazer parte da sua vida, você crê no sacrifício salvífico de Jesus na cruz do Calvário, você crê piamente que aquilo aconteceu e dá a abertura para que Deus opere dentro da sua vida, para que você passe a viver em novidade de vida. Irmão, aí é que está o reino de Deus. Ele está em nós e entre nós. Então ele não está limitado a situação geográfica alguma. Sim, poderemos raciocinar que temos a igreja perseguida, vários lugares do planeta que se eu estiver fazendo isso daqui, pode estar entrando a polícia aqui, me dando voz de prisão, onde é proibido pregar o evangelho. Então existem N dificuldades, mas o Senhor, mesmo nessas situações, Ele tem livrado o seu povo e tem feito com que a sua palavra se propague velozmente. Ele tem feito isso, mesmo em situações adversas. Então vale a pena aqui deixar uma recomendação para orarmos por essa igreja, irmão, pela igreja perseguida. É pouco falado isso, mas se você começar a olhar os relatos do que esses irmãos passam, a dificuldade que eles têm, as perseguições que eles sofrem, enfim, as mais diversas situações de sofrimento, irmãos, esses irmãos, eles carecem das nossas orações. Eu exorto você, irmão, incluir dentro das suas orações a oração pela igreja perseguida, irmão. Porque temos eu lembro que geograficamente temos de latitude e longitude, o pessoal
os especialistas em missiologia chamavam de janela 10-40, hoje chamam até de janela 70-40, que se refere à posição, você abrir o mapa mundi e aquela posição, aquele quadrado, da onde o evangelho ele é menos propagado ali. Existem países que nós vamos ter aí um crente a cada 1 milhão, um crente a cada 1.500.000 pessoas. É muito baixo. E se esse for descoberto como tal, ele pode dar a Deus e vai pagar com a própria vida. Quando na melhor das hipóteses, ele vai ser preso. Então carece as nossas orações. Como também o nosso país também carece das nossas orações, né? De tanta coisa que tem ocorrido, e nós temos que orar pelo nosso país também. Irmão, vale a pena inserir um detalhe nisso. Quando eu falo em orar pelo país, pode ser que você fale assim, não, eu sou cidadão do céu, e tal e tal. Não. Então vamos esclarecer algumas coisas aqui. O apóstolo Paulo disse o seguinte, que nós temos que orar pelas autoridades, orar pelo nosso país e pelas autoridades, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então, precisa carecer das nossas orações. Então, nós temos que dar valor, obviamente, a nossa cidadania celestial ela é importantíssima, mas a nossa cidadania terrestre ela não pode ser desprezada, irmão. Tanto que essa questão da cidadania terrestre, o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, lá como ele foi preso injustamente, Atos por ali, entre Atos 16, 17, por ali naquele pedacinho ali, vamos dizer assim. E ele foi preso de uma forma truculenta e fora da lei. Aí depois que ele se saiu da situação e disse, não, vamos acertar esse negócio aqui. Vocês prenderam um cidadão romano, erradamente um cidadão romano, na hora que ele invocou a cidadania romana dele, aí os caras, não, pera, desculpa aí, deixa disso e tal, e quis tentar dar sair pela porta do fundo, senão, não, senhores, vocês vão responder pelo que vocês fizeram, porque eu sou cidadão romano. Então, ela é importante para o nosso cotidiano e aconteceu no passado de ser reivindicado essa cidadania para corrigir uma injustiça. Então, a cidadania terrestre ela é importante para que continuemos pregando livremente a palavra de Deus, mantemos o nosso país como um país de livre expressão, no sentido religioso, para que tenhamos livre acesso a poder pregar e propagar a palavra de Deus, que é o que nós estamos fazendo agora aqui. Então, a cidadania terrestre ela é importante sim, irmão. Ela não é mais importante que a celestial, concordo, mas ela tem a sua importância. Agora vamos ter a participação de mais um internauta aqui conosco. Olá, presbítero Conrado, a paz. Meu nome é Vânia e eu falo de São Caetano. E eu tenho uma pergunta. Eu gostaria de saber, além da dimensão presente do reino de Deus, qual seria a outra dimensão abordada na lição? Muito obrigada, viu? Um abraço, Deus abençoe. Irmã Vânia, muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe grandemente. E como realidade futura, o reino de Deus, como realidade futura, essa é a parte, digamos assim, que eu diria, era mais emblemática da lição. Porque nós tratamos sobre a realidade presente e tratamos até um pouco da realidade passada, e agora quanto à realidade futura do reino de Deus. Então, aí nós vamos entrar em algo chamado escatologia, né? Que é a doutrina do final dos tempos, do que está por vir, do que vai ocorrer, etc. Assim, para facilitar bem a nossa assimilação e o entendimento disso, temos duas realidades, vamos dizer assim, que elas são antagônicas. Elas são antagônicas. A primeira delas são aqueles que creram
no poder de Deus, que creram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, foram aqueles que caminharam, que pagaram o preço, que seguraram e foram firmes até o fim. Esses têm a entrada no céu, vai ser ou através da morte ou pelo jeito que a coisa vai, o arrebatamento da igreja está muito próximo. Então, nós sabemos que não são todos que vão entrar. Essa é uma parte muito dura até da lição. Porque se eu estou afirmando que é o que a Bíblia diz, que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, então significa que muitos ficarão do lado de fora. E ficar do lado de fora é trevas e ranger de dentes, é o que a Bíblia diz. Eu não posso aqui, não vou passar pano e nem aliviar nada, porque eu tenho que, na verdade, eu preciso entregar aquilo que a palavra de Deus diz, e essa que é a proposta, entregar a verdade de Deus. Enquanto nós estivermos aqui, temos, e você que acompanha a nossa escola bíblica online, você que não abriu a porta do seu coração ainda, que não recebeu a Cristo ainda como seu suficiente Salvador, como seu Salvador e Senhor, né? Não é só como Salvador, e não é acreditar, é diferente de crer. E acreditar, até o maligno acredita em Deus, mas crer é outra conversa, é outra história. Então é um passo à frente, é um passo de fé. Então, então o que nós podemos verificar é que nós temos dois agrupamentos de pessoas. Os que vão entrar no céu e os que não vão. Essa é a realidade e essa é a verdade do reino de Deus como realidade futura. E eu digo futura e num futuro bem próximo. Bem próximo, porque a palavra de Deus nos diz que como que nós, Jesus disse o seguinte, como que nós saberíamos que estaríamos perto do findar das coisas, né? Do fechar das cortinas. Quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, fome, pestilências, terremotos em vários lugares, todas essas coisas que estiverem acontecendo, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. É isso que a palavra de Deus diz. Ora, estou dizendo isso não é para assustar, irmãos, mas é para nós que cremos no Evangelho, que abraçamos o reino de Deus na nossa vida. Para nós essa é uma esperança, não é um temor, é uma esperança. Mas fica o alerta, se você ainda não se decidiu por Jesus, se você não deu esse passo de fé, faça isso. Faça isso e Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Você, não estou dizendo que não vai ter problema, tá? Certo? Não vai ter, não estou dizendo isso. Mas a paz de Cristo vai reinar dentro do seu coração e você vai estar conosco no céu quando o Senhor arrebatar a igreja. Essa que é a questão. E também, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, tem vários textos que vão tratar isso, tá, irmãos? Eu vou ler só esse porque o tempo ele é cruel e corre muito rápido. Mas esse texto vale a pena aqui só para a gente dar uma endossada nessa resposta. 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz o seguinte. Paulo escrevendo aos Coríntios: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. A lista é grande, hein? E tem outras listas também ao longo do Novo Testamento, mas vamos só se limitar a essa daqui. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Olha isso, irmão. Toma cuidado, irmão. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então isso é sério. Isso é sério, irmão. Isso é sério que nós estamos falando sobre eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade? Esse é o fiel da balança, irmão.
Muito bem. Vamos agora aqui ver aqui sobre a igreja no contexto do reino de Deus. E aqui, novamente, teremos a participação de um internauta aqui conosco. Oi, professor Conrado, tudo bem? Eu sou a Camila, falando aqui de Santo André. E eu tenho uma pergunta para o senhor. Gostaria de saber qual a distinção entre a igreja e o reino de Deus. Aguardo sua resposta. Muito obrigada. Muito obrigado pela participação, Camila. Ótima pergunta. Obrigado pela participação. Deus te abençoe grandemente. E a distinção entre o reino de Deus e a igreja é que o reino de Deus, nós vamos ter dentro da história, é tudo o que aconteceu desde a história, vamos dizer assim, de Israel lá atrás, no Antigo Testamento, dos grandes feitos de Deus ali, veio atravessando os séculos, atravessando. Aí Jesus estabeleceu a igreja, e a igreja cristã passou a dar continuidade ao trabalho do reino de Deus feito nos primórdios, digamos assim. Então, o que nós podemos dizer é que a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja que faz parte do reino de Deus. Vamos ler aqui dois textos aqui que vão enriquecer isso. Então, nós estamos vendo que o reino de Deus, ele é abrangente na sua história. Abrange desde o Antigo Testamento, onde Deus já atuava grandemente lá, e agora, a partir de Jesus, no Novo Testamento. Então, esse é o reino de Deus. Então, a igreja é uma parte do reino. Ela não é o reino todo, porque a igreja ela não estava lá. Por exemplo, em Abraão, a igreja não havia sido fundada ainda, mas Deus estava atuando ali, né? Então, a questão é a igreja que faz parte do reino de Deus. Nós vamos ler aqui dois textos. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, que nos diz o seguinte, ó. Isso nós estamos falando da velha aliança que faz parte do reino de Deus, tá? Da antiga aliança. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, isso Deus falando para o povo, guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás ao povo de Israel. Isso é que o Senhor falou para Moisés, e Moisés transmitiu ao povo. Então nós vemos aqui no Antigo Testamento uma manifestação desse contexto. Agora vamos para o Novo Testamento. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão de sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Eleitos. Então está falando, temos uma dentre várias referências que apontam para essa questão. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos. Ela não é improviso de Deus, diz o comentarista aqui, bem colocado, nem um remendo que ele fez na história para a salvação, não. Perfeito. Ela foi projetada, planejada e eleita por Deus. Esse texto que nós lemos, 1 Pedro 2,9, ilustra isso. E também significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer reconhecido seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Olha, aqui está a responsabilidade sobre os nossos ombros. Como igreja, a gente dá continuidade em tudo que a igreja primitiva fez e que a igreja que através dos séculos da era cristã fez. E mais ainda do que todos os irmãos que trabalharam na antiga aliança, no antigo pacto, no Antigo Testamento, é responsabilidade nossa darmos continuidade a isso.
E por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Insondáveis riquezas de Cristo. Quando a gente fala em insondáveis riquezas de Cristo, vale a pena saltar aos olhos isso, porque, irmãos, a gente vai caminhando na fé cristã, a gente vai andando, os anos vão passando, nós vamos aprendendo, Deus vai provocando em nós crescimento. É uma coisa que ela é inversamente proporcional ao que a maioria das pessoas acreditam, porque eu digo para você, irmão, e também muitos vão achar a mesma coisa, que quanto mais a gente caminha, mais a gente aprende e mais temos recebido de Deus, mais chegamos à conclusão de que precisamos aprender mais dele. É o inversamente proporcional. A pessoa muitas vezes chega, acha que sabe tudo, e a partir do momento que vai estudando, vai vendo que não sabe nada. É um paradoxo isso, irmão. Eu estou dizendo isso do meu testemunho pessoal. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo que eu preciso aprender mais e mais eu vejo que eu menos sei. E isso, quando você se posiciona dessa maneira, você está pronto para Deus encher você, irmão. Da sua graça, do seu poder, da sua unção, do seu conhecimento e das suas bênçãos. Vai vir as dificuldades, mas você vai estar preparado para enfrentar todas elas. Todas elas. E Deus vai continuar abençoando você. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja, que estamos falando agora. Muito bem. Paulo recordou que pregou a eles, aos presbíteros de Éfeso, o reino de Deus, Atos 20. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. Vamos perder alguns segundinhos, essa referência nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, o texto nos diz o seguinte: mas, rodeando-nos dos discípulos, levantou-se e entrou na cidade, só o apóstolo Paulo com Barnabé. Saiu com Barnabé para Derbe. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé. Pois, porque muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Isso é importante, irmãos. Estamos sempre ensinando, principalmente os mais novos na fé, para que não entrem em decepção, porque o texto aqui foi muito claro. É por muitas tribulações que nós vamos alcançar a eternidade, o reino de Deus na sua dimensão futura, tendo a nossa insistência, permanência, em fé, em amor, em testemunho. Quando a gente fala aqui, o comentarista está falando que a pregar é a missão da igreja, mas a pregação, ela não é só pelas palavras, irmão. A pregação é pelas suas ações, é pelo que você faz, é como você é. Porque as pessoas observam você, irmão, nos mais diversificados contextos. Pode estar observando você na faculdade, no trabalho, ou dentro da igreja mesmo. A tua vida é um livro, irmão. Se a pessoa não lê a Bíblia, ela vai ler a tua vida. Então, de que me adiantaria, irmão, eu estar aqui falando, ensinando os demais obreiros aqui que trabalham nesse ministério aqui, estarem fazendo todo esse trabalho, sendo que a própria vida não condiz. As palavras passam a ser vazias, elas não vão fazer efeito algum. Muito pelo contrário, nós vamos cair em descrédito. Então, muita gente acaba se perdendo no caminho da carreira cristã, porque tem a ilusão de que nós temos que ser bons em oratória. Mas, na verdade, irmão, Deus tem falado comigo que eu preciso, e nós precisamos, coloco todos juntos nisso, não existe esse curso, tá? Se lançarem esse curso, eu me proponho até a estudar, porque é o curso de escutatória. Não existe curso de escutatória, só de oratória.
Então, a nossa sociedade, a nossa sistema de vida quer impulsionar as pessoas para que elas falem bem. Mas, irmão, nós vamos crescer não é falando bem, nós vamos crescer ouvindo bem. Tanto que Deus nos deu dois ouvidos e uma só boca, porque nós temos que ouvir mais e falar menos. E pouca gente sabe isso. Então, somos treinados para falar. Existem cursos de oratória, cursos de como impressionar na sua fala. E tal, aquela resenha toda. E escutar, e a arte de ouvir, de parar para aprender, de dar atenção, de assimilar. Quando o conhecimento chega em você, tem que ter a autorreflexão. Precisa ter a sua autocrítica. Você fala, peraí, isso aqui está chegando em mim, como é que eu estou nisso? Tá? Você se autoavaliar. E quanto mais você se autoavaliar, mais você vai crescer, mais você vai evoluir, mais facilmente Deus vai forjar caráter em você, irmão. E é isso que Deus quer provocar nas nossas vidas, forjar caráter. Forjar caráter. E assim, irmão, quando esse entendimento não é claro, até o comentarista aqui da revista, ele traz um pensamento que eu achei interessante. Quando esse entendimento não é claro, a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão. Nós temos visto isso, presenciado isso, que é pregar a mensagem de Deus, do reino de Deus. E a esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é desse mundo. Muito bem. E quando fala em se perder no caminho, é justamente isso, irmão. Começa a se dar prioridades para coisas, a gente começa a ver movimentos estranhos, fogo estranho, muito barulho e pouco som. Eu sou músico, eu posso dizer isso, é muito barulho e pouco som. Então tem muita gente querendo fazer um monte de coisa, querendo enfeitar muita coisa, querendo inserir muita coisa, e quando o propósito da igreja cristã, ela não é bem, não só delimitada, mas conscientizada dentro de cada integrante da igreja, e de cada igreja que compõe o corpo de Cristo e o reino de Deus, começa a ter esses desvios de finalidade. Eu posso chamar isso de desvio de finalidade. E aí, o que acontece? Vamos dizer, o que pode acontecer? Pessoas que não se fundamentam na fé, pessoas que caem da fé, ou mesmo até igrejas que, ao invés de crescerem, pelo contrário, elas encolhem. Se a gente olhar para a Europa, então, é pavorosa a situação. É pavorosa a situação. Igrejas se transformando em... ex-igrejas, né? Se transformando em mesquitas, se transformando em cinema, se transformando em shopping, um monte de coisa. Por quê? Porque vai se perdendo no meio do caminho. E esse é um processo que não acontece da noite para o dia. Você vira, as pessoas vão virando, os países até, as igrejas vão virando as costas para Jesus, e como recentemente o nosso pastor pregou. Às vezes a igreja está lá dentro e Jesus está do lado de fora, batendo na porta para ver se arruma um espaço para participar do culto. Então, esse conceito ele é muito importante. O reino de Deus ele precisa estar entre nós. Não temos que inventar a roda, não temos que inventar nada. É colocarmos em prática o que o Senhor tem nos ensinado. E nisso a igreja segue caminhando. A igreja vai seguir caminhando, vai seguir vencendo, vai seguir tomando a sua postura e o seu papel no mundo em evangelizar, através das palavras e das ações, funcionar como o órgão, como parte do corpo mesmo de Cristo. Como fala corpo de Cristo, já partindo já para o encerramento. Podemos olhar para o nosso próprio corpo, cada parte tem a sua função, mas todos são importantes para o corpo. Tanto que se alguma parte do corpo estiver doente, todo o corpo sofre, não é assim no teu organismo, no meu organismo? Ele é assim. Se eu fraturar a flange do indicador da mão direita, vai
todo o corpo vai sofrer. Então, isso nós não podemos perder de vista, irmão. Temos a consciência da nossa missão, o porquê que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, e o tempo ele está sendo remido, ele está se encerrando. Chegamos então à conclusão da nossa lição e aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é um instrumento presente do reino e herdará o reino. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, você consulte lá depois. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professaram e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Quero nesse momento aqui agradecer de coração a sua participação aqui conosco. Esteja conosco também no próximo domingo. Venha estudar conosco. Nós temos o intuito mesmo de promover, com a ajuda do Espírito Santo, crescimento espiritual nas vidas, todas aquelas que tiverem a proposta de caminhar conosco. Seja bem-vindo, irmão. Você quer crescer, aqui é o lugar. Você quer aprender, aqui é o lugar. E agradeço a confiança dos nossos pastores, agradeço a oportunidade e, para a glória de Deus, encerramos aqui mais uma lição aqui da Escola Bíblica Online da Igreja Evangélica Canaã e Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.